Aí a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 21, não é? E nós vamos trazer aqui uma palavra, coração dos irmãos. Nós vamos estar gravando, porque todo esse material também vai para o YouTube, né? Para edificar não só nossa igreja, mas também outras pessoas, outros irmãos que vão ter acesso a esse material. Não é muito costume nosso, não é algo que eu tenha facilidade, pelo contrário, eu estou tendo dificuldade. Eu acho que eu estou mais nervoso para pregar aqui frente ao computador do que se eu estivesse na igreja perante os irmãos. Então, assim, está sendo desafiador para mim. Mas nós vamos ajustando, nós vamos aprendendo e eu creio que a cada dia vai ficando melhor. Não só os vídeos, como também o material que está sendo produzido. Enfim, vai ser bom. Bom, eu sou o pastor Gilvandro, pastor da Igreja Batista Obreiros de Cristo, ali no Canegai, no Riacho Fundo 1. E tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Diante do caos, do desafio que nós estamos vivendo nos dias de hoje, como igreja, eu gostaria de falar sobre um tema com os irmãos. E o tema da minha pregação é em tempos de Covid-19 ou de coronavírus. O que fazer? E eu quero responder a 3 perguntas, onde eu vou fazer uma série de pregações, dividindo esse material que vai ser postado em 3 partes. E nessa primeira parte, eu quero responder a pergunta: por que tantos males? Ou por que o coronavírus? Por que nós estamos vivendo esse momento? Na segunda parte, eu quero responder em uma outra pregação, quanto tempo vai durar? E em outra pregação, na terceira parte, eu quero responder outra pergunta: o que fazer diante do caos? Pois bem, a nossa realidade hoje, que nós estamos vivendo, queridos, não está fácil de encarar. A nossa realidade, quando a gente olha aqui aos olhos humanos, e a gente enxerga ou observa que as nossas fronteiras estão fechadas ou se fechando, quando a gente observa que os aviões não estão podendo voar, que as ruas, todas elas estão desertas, não há trânsito. O nosso dia a dia, a correria do dia a dia, os afazeres, não é? Uma hora dessa nós estávamos aí reunidos na igreja, quem sabe estávamos chegando, outros saindo de casa, mas fato é que nós não estamos podendo fazer isso. Estamos todos isolados, estamos todos trancados dentro das nossas casas. Então, diante desse cenário que nós estamos vivendo, o que é que nós vamos aprender com isso? Por que de tudo isso? O desespero da saúde, os hospitais superlotados, ansiedade, todo mundo preocupado. Meu Deus, há uma resposta para tudo isso daí? Desespero na saúde, não é? Correria para que possa ser resolvido esse problema e logo se venha com uma cura, com uma vacina, com uma injeção. Realmente não está fácil. Eu poderia até me arriscar em dizer que esse tempo está sendo bom. Pelo fato da gente estar em casa reunido com os nossos familiares, ter mais tempo para os nossos familiares, eu poderia até arriscar e dizer que isso está sendo bom.
mas se não tivesse se instalado um caos total, como nós estamos vendo, se não fosse desesperador em ver tantas mortes no mundo todo, e os seus familiares sequer podem despedir-se dos seus entes queridos, dando a eles, porque são tantos, um velório digno, um velório com despedidas familiares, né? Sequer podem velar os seus mortos. Isso é triste. A nossa realidade hoje é triste, é doída. Estamos todos limitados, sem poder fazer nada. Quando olhamos para nós, daí nós vamos enxergar as nossas limitações. Quem somos nós, verdadeiramente? Como nós podemos mudar essa crise? O que é que nós podemos fazer para melhorar alguma coisa nesse exato momento? Impossível fazer alguma coisa. E no meio de tantas incertezas, de tantas lives e tantos comentários, não é? E essas enxurradas de informações que a mídia nos traz, como que nós vamos saber qual é a resposta certa para essa tragédia, para essa maldição que se instalou no mundo, para esse coronavírus? Embora os cientistas, pesquisadores, próprio governo e outras fontes tenham nos dado, queridos, algumas informações, e diga-se de passagens, alguns trazendo informações, não é, desnecessárias, ou informações falsas, que não acrescenta coisa alguma, que pelo contrário só atrapalha. Em meio a tudo isso, o que nós vamos fazer, pastor? Eu quero compartilhar com você nessa noite que a única fonte que pode nos dar uma resposta plausível, coerente, concreta, é a palavra do Senhor nosso Deus. E é da palavra do Senhor que nós vamos extrair uma resposta para essa pergunta propriamente dita nessa noite, em tempos de coronavírus. Em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19, o que fazer? Por que tantos males? Queridos, todos nós estamos ansiosos, preocupados. Todos nós estamos incertos diante de como vai ser o nosso futuro, do desemprego, como vai ser a vida daqui para frente, como vai ser as contas que nós vamos pagar, como vai se desenrolar todo esse mistério que nós estamos vivendo, que nunca houve antes algo dessa grandeza, dessa natureza. A palavra de Deus, ela tem uma resposta plausível para o nosso coração nessa noite. E bendito seja a palavra do Senhor, porque ela é fiel e verdadeira. Como diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus é fiel e digna de toda a aceitação. E é com base na palavra, não nos dados que nós estamos recebendo pelo governo, cientistas, pesquisadores e outras fontes, que só servem para nos confundir e trazer mais ainda apreensão ao nosso coração. Eu busco na palavra e trago uma resposta para você nessa noite, uma resposta com base na palavra de Deus. Primeiro, porque ela é fiel, ela é a palavra do Senhor. Ela é digna de toda a aceitação, ela é verdadeira. E em segundo, porque é para nós, a Igreja do Senhor Jesus, o manual de vida. É a única regra de fé e prática que nós temos.
Então, com base nas Escrituras, eu quero trazer para vocês uma reflexão, uma palavra que vai elucidar, que vai esclarecer, que vai trazer uma resposta a tantas perguntas, porque tenho certeza que essa pergunta não permeou só meu coração e o coração de todos, de muitos. Quem sabe do mundo inteiro está perguntando hoje por que desses males? Por que de tantos males está acontecendo nos nossos dias? Não é? Até quando isso vai durar? E o que fazer diante desse caos? A resposta nesse vídeo de hoje eu quero trazer para a reflexão dos irmãos por que tudo isso está acontecendo. Você que está com sua Bíblia aberta, dá um ok aí. Diga amém, pastor. Está aberta aqui no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7, a qual nós vamos fazer a leitura agora. O princípio das dores. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra lida, que nos ensina e nos revela alguns pontos que nós vamos basear nessa noite, trazendo a resposta para nós, para o mundo e para todos aqueles que vão ouvir, que vão assistir esse vídeo, que vão receber essa palavra em vossos corações. Com base nesse texto e na fiel palavra do Senhor, que é digna de toda aceitação, eu teria tantos outros textos aqui que eu poderia usar também para elucidar ou para ilustrar, né, essa resposta que nós vamos estar buscando aqui para tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Teria muitos textos, mas esse é suficiente. Esse texto ele traz alguns pontos para a nossa reflexão, que vai trazer resposta para o questionamento dos discípulos naqueles dias em que ele estava vivendo. E Jesus traz basicamente aqui para eles duas respostas. A primeira resposta que ele traz no contexto desse capítulo 21 está mais acima e não foi lido no versículo 5, que é a destruição do templo.
Eles estavam perguntando a Jesus quando que aquelas coisas iriam acontecer. Que coisas são essas? Certamente os ensinamentos de Jesus para com eles, porque Jesus estava constantemente com seus discípulos, ensinando a respeito da sua morte, da sua ressurreição, da sua vinda, da sua ida para o Pai, das coisas futuras, né? Das coisas que iriam acontecer. Então, surgiam muitas dúvidas na mente, no coração dos discípulos, e ele então aqui pergunta: mestre, quando que essas coisas vão acontecer? O que significa isso que o Senhor está me dizendo? Que em 3 dias o Senhor vai derrubar esse templo e vai reconstruir. Diante daquele templo, o qual Jesus estava falando para eles no versículo 5, o qual não foi lido aqui por nós, eles tinham um coração e um apego muito grande ao templo. Templo aquele feito por Salomão. Templo que era uma mega construção. E eles eram apegados ao templo. A tradição deles, o cuidado com o templo. Aí eu vos chamo a atenção para hoje, esse momento que nós estamos vivendo, que sequer nós podemos ir ao templo. Não digo que não há importância o templo, pelo contrário. É um lugar de aconchego, é um lugar onde a gente se reúne, onde a presença é mais apropriada. O calor humano é indispensável. É um lugar onde a gente tem ali o aconchego, o som, os ventiladores. Para outros que têm um templo mais suntuoso, a gente tem ali todo o sistema de internet, um banco aconchegante, uma poltrona. Então o local é agradável, tem sua importância, mas Jesus chama a atenção dos discípulos para responder essa pergunta deles. E eles perguntam ao Senhor Jesus: quando isso vai acontecer? Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Jesus primeiro responde aos discípulos que em 3 dias aquele templo tão suntuoso, tão importante, tão grande, que demorou tantos anos para ser construído, em 3 dias seria destruído. E eles ficaram: como assim? Tantos anos demorou para ser construído. Por quê? Houve a dúvida na mente, no coração dos discípulos. Mas Jesus não estava falando do templo construído com pedras, feito pela mão do homem. Jesus estava falando do seu templo, que para nós compreendemos perfeitamente hoje, porque estamos impedidos de ir ao templo, queridos. Mas não estamos impedidos de ser o templo, de ser a morada do Espírito, de ser a habitação do Senhor. E essa é a resposta propriamente dita que o Senhor Jesus está dando aos seus discípulos ali. Ele está dizendo: olha, esse templo vai ser derrubado, mas em 3 dias ele vai ser reerguido. Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Jesus então responde para nós nessa noite a respeito do templo que nós estamos impedidos. Ele fala para nós: olha, você é o templo. E o nosso culto, ele pode ser feito em qualquer lugar, desde que o nosso coração esteja inclinado, desde que o nosso culto seja um culto racional, que a nossa oferta seja consciente, que nós estamos diante do Deus vivo, aleluia, e que nós precisamos adorar Ele em espírito e em verdade. E que o nosso culto tem que ser racional, querido, um culto consciente, um culto espiritual. Jesus está dizendo para eles não estão compreendendo, e agora o Senhor começa aqui trazendo uma relação de pontos que vai também elucidar aos discípulos a questão dos últimos dias, ou o princípio das dores. O que é que vai acontecer e que sinais se darão da tua vinda? De todos esses ensinamentos, quais os sinais, Senhor? Queridos, em tempo de Covid-19, precisamos compreender por que todo esse mal está acontecendo. E o primeiro versículo que eu faço menção aqui, grifando, é o versículo 8, que Jesus respondeu a ele. E diz:
Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome. Ora, se isso já não está acontecendo, há muito. Quantos loucos que vêm em nome do Senhor? Quantos loucos estão aí determinando o dia do arrebatamento da igreja? Quantas vezes já foi marcado o dia em que Jesus vai voltar? Quantas pessoas estão querendo confundir os escolhidos? Estão se anunciando como o próprio Cristo. E essa palavra está se aplicando a nós, porque a Bíblia Sagrada, ela pode ser entendida no contexto profético. E é isso que nós vamos aplicar aqui nessa noite, no seu contexto profético. Porque aquilo que Jesus falou para os seus discípulos naqueles dias, da sua igreja primitiva, em que ele estava caminhando com os seus discípulos, serve para nós hoje, dentro do contexto profético. E aí nós vamos extrair essas lições, observando o que está escrito, para obter a nossa resposta, porque temos uma resposta plausível de Deus para tudo que está acontecendo. Observe o que diz no versículo 9: quando ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então entenda que, pela palavra do Senhor, Jesus está nos dizendo que o fim não será agora. Nós não estamos vivendo o fim. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas a palavra de Deus está escrita e está revelando a nós que isso é o princípio das dores. E nós já estamos vivendo esse tempo, esse momento. No versículo 10, então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Precisa falar alguma coisa? Precisa algum comentário a respeito do que a palavra do Senhor está falando aqui nesse texto lido? Há quanto tempo que a gente vê guerras, nação contra nação, uma querendo tomar o poder do outro, querendo ser mais forte. Há quem se levante, inclusive, para falar que a culpa de tudo isso está acontecendo veio da China, porque eles especulação financeira, eles querem o poder, eles querem estar no topo. Queridos, não acredite nisso. Porque a verdadeira fonte de resposta para nós nessa noite é a palavra de Deus. E se você tiver com o seu coração aberto, você vai compreender o que Deus está falando conosco, no meio dessa crise do Covid-19 ou do coronavírus, no meio de tanto caos que nós estamos vivendo, das chuvas que estão descontroladas, dos terremotos, das guerras que nós estamos vivendo, de reino, brigar contra reino por causa do poder. E isso não precisa ir muito longe, essa guerra está aqui no Brasil, debaixo do nosso nariz. Todos querem o poder, todos querem a cadeira principal e não mede esforços nem circunstâncias para tomar isso, para que isso possa vir para suas mãos. Então é uma guerra de nações, é uma guerra instalada dentro do nosso país. E isso é de chorar, isso é de nos causar remorso, tristeza em nosso coração, porque essa guerra já está instalada. Por que não falar do versículo 11? Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Para um pouco aí agora, sobre esse versículo 11. Terremotos nós estamos tendo, há muitos. E recentemente eu falei que Mutuípe tremeu. Mutuípe é minha terra, é minha cidade natal, meu berço. Um local distante de tudo, tão distante. E a terra tremeu. Houve terremoto em Mutuípe. Eu tenho 48 anos, diga-se de passagem, estou completando hoje. Mas entenda uma coisa. Terremotos por todos os lugares. Epidemias. O coronavírus, propriamente dito. Tantas doenças que já existiam, queridos. Não só essa, mas tantas outras que há anos atrás
talvez não seja do conhecimento de alguns, mas que já ceifou tantas vidas. Muitas pessoas morreram, foram ceifadas por conta de outras epidemias, outros males que já surgiram ao longo da história. Cumprimento das Escrituras, o que está escrito aqui. A Bíblia tem resposta para tudo isso daí. Observe, epidemias e fome em vários lugares. Nós moramos recente em Cabo Verde, na África, por um período de 1 ano. Estivemos ali colaborando com o trabalho da Igreja do Senhor Jesus, com alguns amigos nossos. Quero aproveitar aqui e dar uma saudação a Cabo Verde, pastor Felipe, pastor Elton e tantos outros pastores ali, queridos. O Francisco, na Ilha de Boa Vista, cujo coronavírus já chegou lá também. Roga a Deus que cuide de vocês aí, proteja toda a vossa família e toda a ilha. Mas ali em Cabo Verde, alguns anos atrás, a fome foi instalada naquele lugar. Como está instalada hoje, nos dias de hoje, há tantos lugares de fome. O problema é que a fome não dá ibope, ela não aparece nas televisões. Os seus registros não saem na Rede Globo e em outros canais algum de televisão, porque isso não dá ibope, não dá... sabe, as pessoas não querem ver. Mas em Cabo Verde, onde nós estivemos ali morando por 1 ano, houve um tempo em que a seca foi muito grande e as pessoas queriam sair daquele país e buscar um refúgio, ou ir para outros locais, outros lugares, outros países que poderia dar a eles a possibilidade de uma vida melhor, e aquelas pessoas não conseguiam sair do país e elas morriam às estradas e ali elas ficavam. E não tinha parente, não tinha ninguém para socorrer. Quando eu olho para o quadro de hoje, essa incerteza que eu vejo, a única confiança que eu tenho é no Senhor, que vai cuidar de nós, que é o nosso sustento, que é o nosso socorro. Aleluia! Que vai nos proteger e nos guardar de todos esses males. E que mal nenhum vai nos suceder, nem praga alguma vai chegar à nossa tenda, porque Deus está conosco, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas de aflições. A fome. A fome no Brasil. Pastor, tem fome no Brasil? Tem, queridos. Agora, por exemplo, você não imagina o tanto de gente que está nas ruas, sem ter onde dormir, e elas passando fome, sede e frio. E são tantas pessoas que o sistema não consegue olhar para essas pessoas, porque o custo é muito alto para estender as mãos. Isso o custo é muito alto aos olhos dos governantes. Porque nós entendemos que se eles quisessem, eles podiam resolver essa causa, mas isso também não é do interesse deles. Mas a fome está aí. Em tempo de coronavírus, o que aprender? Em tempo de crise que nós estamos vivendo, o que fazer? Qual é a resposta plausível que nós temos para tantos males? Para tantas coisas ruins? Para uma barreira que se rompe e mata mais de 300 pessoas? Para a chuva que sai carregando lares, carregando casas, carregando famílias? Qual é a resposta plausível para isso que nós temos, pastor? Qual é a resposta? Para essas epidemias, para essas mortes que está acontecendo no mundo todo. Olha o versículo 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Mas isso também já está acontecendo. Então, se a gente observar o que diz na palavra do Senhor, que está escrito aqui, tudo está se cumprindo. Tudo está acontecendo. Não há mais nada na relação que Jesus aqui nos dá sobre o princípio das dores, ou sobre o fim dos tempos que está próximo, que não esteja acontecendo. E cada vez mais de forma intensa. Cada dia mais forte, cada dia mais próximo de um tempo para o outro. Terremoto aqui, terremoto ali, chuva que destrói ali, chuva que destrói, barragens e tal, doenças, coronavírus, H1N1, não sei o que. Queridos, é muitas coisas. A Bíblia tem a resposta para você nessa noite. Com base nesse texto lido, eu quero destacar para nós aqui nessa noite, amados irmãos,
alguns pontos que eu entendo que são a resposta de Deus para esse vírus, para esse Covid-19, para que nós venhamos compreender o que está acontecendo. E o primeiro ponto que eu vejo e que eu destaco é o cumprimento das Escrituras, é o cumprimento da palavra do Senhor. É tudo aquilo que está escrito está se cumprindo. Nada está fora do contexto bíblico sagrado, do contexto canônico, do contexto sagrado, daquilo que está escrito na palavra do Senhor, nem no contexto histórico, bem como no contexto profético. Tudo está se cumprindo. A palavra do Senhor se cumpre a cada dia. Eu posso abrir um parênteses e dizer: Jesus está voltando. Eu posso abrir um parêntese aqui e dizer: queridos irmãos, a vinda de Jesus está próxima, porque está escrito, e eu creio piamente que isso vai acontecer. Eu creio de todo o meu coração que Cristo vai voltar, assim como Ele veio a primeira vez, assim como Ele morreu e deu a sua vida, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, assim como Ele apareceu para os seus discípulos, assim como Ele foi para o Pai, logo Ele estará voltando para vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Então, que é uma resposta plausível para tudo que está acontecendo hoje? A palavra de Deus está se cumprindo. Aleluia. E eu posso também, amados, complementar a resposta a essa pergunta, falando para você também que a gente pode ver que o pecado cheira mal às narinas do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. O pecado cheira mal diante de Deus. E queridos, não precisa ir muito longe. Retroceda aí até o carnaval que aconteceu agora. As pessoas estão brincando com Deus. As pessoas perderam o temor. Nunca foi, ao longo de toda a história, um tempo tão promíscuo como nós estamos vivendo nos dias de hoje, onde as pessoas estão fazendo chacota de Deus, onde as pessoas estão brincando com as coisas de Deus, profanando o sagrado. O pecado é plausível porque está acontecendo hoje. Deus não está suportando mais o cheiro ruim do pecado. Foi assim ao longo da história. Foi assim que aconteceu, queridos irmãos, quando Deus agiu e trouxe juízo sobre o povo, sobre a sua própria nação, sobre as nações pagãs, sobre os ímpios, sobre aqueles que se levantavam para oprimir o seu povo e a sua igreja. Eu tenho uma resposta plausível para você nessa noite. A primeira resposta é o cumprimento da palavra de Deus. Coronavírus, ou Covid-19, é o cumprimento da palavra do Senhor. As Escrituras estão se cumprindo. Segundo, eu tenho uma resposta plausível para você. Deus não suporta mais o cheiro do pecado do povo. E isso não é só do ímpio. Essa dói. Mas pesa também em nós, a sua igreja. Porque o comportamento nosso nos dias de hoje está mudado. E isso também cheira mal aos olhos do Senhor. Porque, amados, lamentavelmente, os nossos cultos já não são mais racionais. Os nossos cânticos já não são mais racionais. As nossas pregações já não são mais racionais.
Não se prega mais contra o pecado, os louvores são egocêntricos. Exalta mais o homem do que o próprio Deus. Como isso chega às narinas do Senhor? Como os líderes que estão nos dias de hoje, à frente das suas igrejas, que já estão nos seus segundo, terceiro casamento, que não larga a igreja como se a noiva fosse possuída ou fosse uma possessão deles. A igreja não é sua. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. E quem é esse líder que ousa ir para as televisões, para a rede pública, declarar que os seus pecados estão perdoados? O único que tem poder para perdoar pecados é aquele que por ela, pela sua igreja, morreu e deu a sua vida. O único que tem poder para perdoar pecados é aquele que derramou o seu sangue, porque é pelo sangue de Jesus que os nossos pecados são perdoados, que as nossas vidas são restauradas, que as nossas vestes são lavadas. E bem-aventurado, diz a palavra do Senhor, são todos aqueles que têm as suas vestes salpicadas no sangue do Cordeiro. Então nenhum pastor, nenhum padre, nenhum líder, nenhum ancião, nenhum bispo, nenhum apóstolo tem poder de declarar que os seus pecados estão perdoados, senão por meio do sangue do Cordeiro e por meio do arrependimento, e esse arrependimento genuíno e verdadeiro, pelo qual o Espírito Santo de Deus há de trabalhar no teu coração, para que você reconheça que você é um pecador e que você precisa da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor, sobretudo do lavar regenerador pelo sangue de Cristo. Quer uma segunda resposta? O pecado cheira mal diante das narinas do Senhor nosso Deus. Mas eu ainda tenho um complemento para essa resposta. O que aprender? Por que o Covid-19 ou o coronavírus, queridos? No livro de Mateus, capítulo 4, capítulo 24, versículo 43, do 36 ao 43. Jesus está falando a respeito da sua volta, da sua vinda. E Ele está nos alertando para que a gente esteja preparado para isso. Que nós estejamos aguardando, que nós estejamos prontos. Porque vai ser repentino. Então, a terceira resposta para essa pergunta, ou o porquê do coronavírus, seria que Jesus está voltando. A palavra está se cumprindo. Cumprimento das Escrituras. O pecado já cheira mal diante das narinas do Senhor. E agora nós estamos vivendo o tempo final da promessa. O tempo final da igreja do Senhor na terra. Princípio das dores. Jesus está voltando. E ele fala nesse texto que foi mencionado a respeito de um alerta que o Senhor nos dá para atentarmos para a sua vinda e estarmos prontos. Nós precisamos estar preparados, aguardando a volta do Senhor, porque ela se dará de uma forma repentina. Quando menos se esperar, a trombeta vai soar. E Jesus vai voltar para buscar o seu povo. A igreja será levada aos braços do Pai pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai levar a igreja a um arrebatamento, entregar nas mãos, aleluia, do Cordeiro de Deus. Agora não mais como cordeiro, agora como leão, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, que vai reinar com a igreja. Aleluia. E ele alerta nos dizendo que se nós soubéssemos a que hora da noite vinha o ladrão para arrombar a casa, nós nos reforçaria, nós iríamos ali estar atento, estar vigilante, estar cuidando para que isso não acontecesse. Caiu a internet. Sério, amor? Caiu. Aí, ó. Só tem ninguém. Mas aqui está gravando. Tá, então continua. Aqui está gravando. Então, é isso, queridos. Então a gente está aqui, não é, trazendo a resposta para esse questionamento. O porquê o Covid-19?
E a Bíblia nos traz essa resposta. Primeiro, cumprimento das Escrituras. Segundo, o pecado cheira mal às narinas do Senhor nosso Deus. E em terceiro, Jesus está voltando. Estamos vivendo o princípio das dores. Queridos, alerta, atente, cuide, se prepare. Então, nessa noite, essa é a palavra que eu vos trago ao vosso coração, como resposta para esse questionamento, ou para tantos questionamentos que nós estamos tendo. Quer saber por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus não suporta mais o pecado do povo. Deus não suporta mais os carnavais ou as igrejas que estão fazendo aliança com o mundo. Deus não suporta mais os louvores egocêntricos que nós estamos oferecendo. Deus não suporta mais, querido, essa divisão, essa falta de amor ao próximo. Deus não suporta mais uma igreja que quer ficar rica, que faz de tudo por dinheiro, por bens materiais, que só prega bens materiais, riquezas. E o amor de muitos se esfriando. Por que de tudo isso? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. E eu chamo sua atenção aqui nessa noite para dizer a você uma boa notícia. Em meio ao caos, em meio a tantas dificuldades, em meio, queridos, a esse sofrimento, a essa tribulação, em meio a todas essas, guerras que nós estamos vivendo, essas guerras de informações, essa tribulação propriamente dita, chamado coronavírus, ou Covid-19. Em meio a tudo isso eu tenho uma mensagem de Deus para você, eu tenho uma palavra de vida. Em meio a tudo isso eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia que eu quero falar para você é: a porta está aberta. A porta da graça está aberta. Dizer para você, a esperança para a igreja do Senhor Jesus, a esperança para aqueles que têm as suas vidas, aleluia, escondida no esconderijo do Altíssimo, a esperança para aqueles que já confessaram a Jesus, bem como a esperança também para você que ainda está distante. Há tempo, porque a porta está aberta e Jesus está gritando, Deus está gritando através dessa tribulação chamada coronavírus. Arrependa-te, filho, volta para mim, é tempo de conserto. Por que tudo isso está acontecendo, pastor? Porque Deus está sacudindo a figueira. Deus está gritando, volta para mim. Deus está gritando, vinde a mim. Deus está gritando para nós: endireita os teus caminhos, conserta o altar. Líderes, Deus está gritando: endireita os teus caminhos. Essa é a resposta plausível que a palavra de Deus nos dá nessa noite. Essa é a resposta que nós temos, com base nas Escrituras. O que devo fazer então, pastor? Leia a sua Bíblia, irmão. Você está em casa, leia a Bíblia com a sua família. Você está distante dos caminhos do Senhor, volte, se arrependa. Olha para ir para fora agora, o que está acontecendo. Olha para as ruas desertas. Olha para o mundo, para as fronteiras que estão fechadas. Olha para os ricos agora que não podem fazer nada, cujo dinheiro não compra mais nada, não compra a sua saúde. Olha para esse mal que assola agora não os pobres, mas principalmente os ricos. Olha em volta do mundo e veja o que está acontecendo, extraia as suas próprias lições, corra para os pés da cruz,
porta da graça ainda está aberta. É bem verdade que Cristo está voltando, logo ela se fechará, mas ainda está aberta. Entrega a tua vida ao Senhor, reconhece que você é pecador, se arrependa, deixa que o Espírito de Deus convença você da justiça, do pecado e do juízo, e que você tome uma posição, uma postura diante de Deus, de confessar a Cristo, de confessar teu pecado, de entregar a sua vida ao Senhor e de garantir o teu acesso, porque Jesus está voltando e logo nós vamos ouvir o som das trombetas do Senhor soarem nos céus e a igreja do Senhor subir. Falta pouco, falta muito pouco para a igreja ser arrebatada, ser levada para estar com Cristo na eternidade, e tudo isso vai passar. Pois bem, essa é a minha palavra para você nessa noite. Fica firme no Senhor. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Amanhã nós vamos estar postando uma outra mensagem, cuja resposta vai ser para quanto tempo vai durar isso. Com base nas Escrituras, amanhã eu trago uma resposta para você, para responder para você essa pergunta. Que Deus abençoe. Eu quero orar contigo nesse momento. Convido você a fechar seus olhos, se possível for, e atentar para essas palavras. Senhor nosso Deus, eu quero levantar minha voz e orar ao Senhor. Quero adorar a Ti e reconhecer a grandeza do Criador. Reconhecer que Tu és o verdadeiro Deus, que tem todo o poder nas Tuas mãos, que tem o controle das nossas vidas, que tem a última palavra, que pode dar ordem agora, Senhor, e todo esse mal ser desbaratado. Que pode, meu Senhor, dar ordem agora e os doentes serem curados. Que pode, Senhor, mudar a situação nesse exato momento. Pois quando a Tua voz ecoa, ela se cumpre aquilo para o qual o Senhor a enviou. Porque o Senhor não é homem para que minta e nem é filho para que se arrependa. Quando o Senhor fala, o Senhor faz. E nós adoramos a Ti, Senhor, e suplicamos em favor da Tua igreja que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha nos lavar no sangue do Cordeiro, nos perdoe pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que lutamos contra a nossa própria carne, e eu posso pegar o exemplo do apóstolo Paulo, que diz que é uma luta, e aquilo que ele queria, ele não consegue fazer, mas aquilo que ele não quer, é aquilo que ele acaba fazendo. Mas que o Senhor venha, Pai, nessa noite, com o sangue de Jesus Cristo, lavar, remir, purificar todos os nossos pecados. Eu confesso, Senhor amado, e peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, e oro para que o Espírito Santo gere no coração de cada um que está ouvindo o arrependimento e a necessidade de confissão, Senhor, dos seus pecados, para que todos nós tenhamos, Senhor, os nossos pecados perdoados. E que o Senhor nos dê auxílio, graça, força para continuar caminhando, confiando, crendo, Senhor, descansando em Teus cuidados. De maneira, Pai, que estejamos todos prontos para ouvir o som da trombeta. E quem sabe, Pai amado, um dia podermos estar todos nós reunidos na eternidade, cantando, louvando e adorando o verdadeiro Deus. Oro pela nossa nação, Senhor. Oro pelo mundo, Senhor. Oro pelas nações. Coloco, Senhor, em especial os chineses em Tuas mãos para que o Senhor salve aquela nação. Oro, meu Deus, por Israel como mandamento divino. Orai por Israel para que haja paz.
Que o Senhor estabeleça paz sobre Israel. Senhor, a Itália, a Espanha, a Europa. Meu Deus, os países que estão sendo mais afetados por esse vírus, tem compaixão, estenda as tuas mãos de amor, de misericórdia, Deus, e dá uma ordem para que esse mal, Senhor, seja desbaratado, Pai. Senhor, que as pessoas compreendam, que as pessoas se arrependam, que as pessoas se acheguem a Ti, Senhor, porque eu já compreendi, Senhor, que o Senhor está nos concedendo o momento de conserto, o momento, Senhor, de arrependimento, o momento de nos unir com o propósito de anunciar o Evangelho do Senhor para todos aqueles que ainda não ouviram. Pois a partir então desse momento aí virá o fim está perto, mas ainda temos a responsabilidade de pregar o Teu Evangelho, de levar a palavra até aqueles que ainda não ouviram e não tiveram ainda a mesma oportunidade que nós temos. Pai, socorra as nações agora, Deus. Eu entrego em Tuas mãos a igreja, eu entrego em Tuas mãos, ó Deus, os nossos líderes, eu entrego em Tuas mãos a igreja em Jiquié, em Recife, os nossos pastores, eu entrego em Tuas mãos as ovelhas, Senhor, que o Senhor nos concedeu, cada uma delas, eu entrego em Tuas mãos agora os nossos caminhos e oro, Deus, ajuda-nos a ser conosco, dá-nos o Teu auxílio, a Tua bênção, a Tua cobertura, Pai, a Tua proteção. São essas, Pai, as bênçãos que nós rogamos a Ti, agradecidos. Senhor, porque nós já temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Porque já temos visto o Teu socorro, os livramentos do Senhor. Portanto, somos agradecidos e oramos nessa noite, Pai. No nome e para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Queridos, obrigado por nos ouvir. Deus abençoe teu coração. E até a próxima. Deixa um abraço para todos os irmãos aí. E vamos firme, vamos junto. A vitória é nossa. Pelo sangue do Cordeiro. Grande abraço.